Hoje não vai dar para escapar. O NASP 2009 a 2012. Eu sou o Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus. E antes que eu comece a falar mais do que a boca, eu quero te pedir que você olhe bem na minha cara. E você está vendo uma pessoa que hoje tem uma tarefa muito difícil pela frente. Mas sei lá por que eu tomei a decisão de contar a minha história para vocês. E hoje chegou a hora de contar um pouco a minha experiência no UNASP entre 2009 e 2012, ou seja, 4 anos da minha vida, que obviamente serão aqui muito resumidas, mas que envolvem algumas questões bastante importantes e algumas coisas, inclusive, que a respeito das quais eu nunca falei publicamente e tal. Mas eu também não quero ficar fazendo assim muito mistério, tá? Mas você vai entender se você assistir esse vídeo por completo. Bom, retomando um pouco assim o vídeo anterior, quando eu falei da minha experiência no IAN, o fato de eu ter passado no vestibular para o IAN foi uma das maiores bênçãos da minha vida, em vez de ter ido direto para o NASP. Porque no IAN, de fato, eu aprendi a ser pastor, sabe? Em termos assim de toda a minha formação na Igreja Adventista do Sétimo Dia, eu reputo os meus 2 anos no IAN como os anos fundamentais para moldar a minha mentalidade tanto teológica quanto pastoral na prática. Eu era uma pessoa bem diferente do que eu vinha me tornar depois, né? Em função das minhas decepções com a igreja, um monte de coisa e tal. Eu me tornei uma pessoa um pouco mais amarga, um pouco mais de língua pesada, apesar de eu sempre ter essa característica a minha vida toda, mas durante esse período assim, de 2007 até a minha saída da obra em 2016, né, foram quase 10 anos, eu vivi assim o melhor cristianismo que eu pude. Óbvio que eu errei, óbvio que eu pequei, óbvio que eu não fui perfeito, né? Até porque ninguém foi, ninguém é, e tudo mais. Mas eu era um bom cristão, de uma forma mais ou menos assim geral. Depois que algumas coisas aconteceram na minha vida, assim, em função, né, questões particulares e questões da igreja e etc., eu vinha me tornar uma pessoa um pouco mais amarga ou pesada, ou crítica dentro de um viés um pouco mais pesado. Eu sempre fui uma pessoa de mentalidade crítica, tá? Mas acho que vocês devem entender um pouco do que eu estou dizendo. E eu estou contando uma história de um tempo em que eu era uma pessoa um pouco mais tranquila, um pouco mais, vamos dizer assim, convencional em alguns aspectos. Ainda também, eu nunca fui muito convencional em todos os aspectos, pelo contrário, né? Mas o que acontece, assim, nesse vídeo eu vou fazer referência a algumas coisas, algumas pessoas e tal, e uma delas, inclusive, é uma das pessoas assim que mais me entristece na vida, assim, sabe? Conhecer esta pessoa, a qual eu vou fazer referência agora, ainda que eu não vou citar o nome, é fazer referência, assim, de uma das pessoas que evoca em mim um sentimento de tristeza, assim, muito singular, tá? Eu até já pensei em contar a história da minha relação com essa pessoa aqui nesse canal, inclusive falando o nome, mas acho que não seria bom para mim e, sobretudo, acho que não seria bom para ela, para essa pessoa. Então eu vou fazer poucas referências aqui, só que eu vou dizer para vocês que a minha transferência do IAN para o NASP teve bastante que ver com essa pessoa, ainda que não somente. Eu tive um amigo em Curitiba que foi fazer... Quer dizer, amigo, né? Depois de tudo que veio a acontecer no futuro, eu já não tenho... eu já não tenho, assim, muita tranquilidade de chamar essa pessoa de amigo, tá? Mas, de certa forma, foi um grande amigo meu no passado. Mas assim, é uma das maiores decepções da minha vida essa pessoa, tá? Eu acho que dentro da igreja, assim, a Adriana, o vagabundo visto em motel com puta, e esse cara, que não tá assim com um caráter tão longe do referido vagabundo visto em motel com puta,
São as 3 pessoas, assim, que mais me decepcionaram na vida, assim, sabe? Coisas assim que eu realmente não poderia esperar ou imaginar. Mas enfim, eu tinha esse amigo e ele estudava teologia na Argentina e eu estudava teologia no IAN na Bahia. E nós dois morávamos em Curitiba e nas férias do ano de 2008, nós cogitamos a ideia de transferir o nosso curso para o NASP. Porque nós tínhamos ido parar, ele na Argentina e eu na Bahia, por circunstâncias assim, circunstâncias alheias assim, à nossa vontade, vamos dizer assim. E eu nunca tinha parado para pensar naquilo, mas agora eu só não sei se isso aconteceu nas férias da metade do ano de 2008 ou do final, porque eu acho que foi provavelmente na metade, porque a gente vai ter que fazer o vestibular de transferência no final de 2008 para poder estarmos estudando em 2009 no NASP. Então pode ser também que eu tenha um pouco de erro de memória ao lembrar disso aí. Mas o fato é que eu e esse rapaz conversamos, pensamos a esse respeito, e eu fui conversar com a minha mãe e falei: mãe, o que você acha de eu transferir o meu curso lá da Bahia aqui para São Paulo? Minha mãe morava em Curitiba ainda na época. Ela falou: seria uma ótima ideia e tal. Eu falei: a gente poderia ficar mais perto. Ela falou assim: não, se você vier para São Paulo, eu vou morar lá com você, eu largo tudo aqui, a gente vai lá. Eu falei: beleza. Então eu me cadastrei para fazer o vestibular de transferência entre o IAN e o NASP. Eu passei nesse vestibular, se eu não me engano, inclusive eu passei em primeiro lugar, tá? E tal. E de 2008 para 2009 eu mudei o meu curso da Bahia para São Paulo, do IAN para o NASP. Só que assim, para vocês entenderem, eu estava indo para o 3º ano de teologia, tá? Então, eu já estava indo para a segunda metade da minha graduação, já para me formar, para ir ser pastor, e é isso. Eu não estava casado, eu estava sozinho, inclusive, nessa época, não estava namorando ninguém, inclusive então não teve nenhum tipo de dilema em relação a nenhuma menina que estivesse no IAN ou no Nordeste, etc. Eu tinha terminado meu relacionamento com a minha namorada, que chamava Daniela. Então não foi difícil fazer essa mudança. Só que o que acontece? Na verdade, eu estou lembrando melhor aqui, tá? Tudo isso aconteceu, eu acredito, que foi nas férias finais do ano de 2008. Porque, na verdade, eu fui para Curitiba para voltar no ano que vem para Bahia para fazer o meu evangelismo. É isso mesmo. E aí foi nas férias do final do ano, né? Ou seja, foi acho que entre dezembro e janeiro de 2008 para 2009, que eu fiz o vestibular de transferência para o NASP. E aí, em vez de eu fazer o meu evangelismo de 3º ano lá no Nordeste, eu fiz lá no NASP. Isso tem implicações bem interessantes. Então o que acontece? Eu estava com a minha mente formatada para fazer o evangelismo do 3º ano na região do Nordeste. Só para quem não sabe, assim, no curso de teologia, nós temos uma formação teórica, mas durante um semestre do nosso curso, a gente faz um estágio prático, que é um estágio de evangelização. Então a gente vai para alguma região do país, geralmente perto da faculdade. Então se eu estudasse na Bahia, eu iria na região ali do Nordeste, alguma coisa do tipo, para tentar plantar uma igreja, para tentar fazer uma colheita lá de almas e batizar pessoas e etc. E eu estava com a minha mente formatada para fazer o meu evangelismo em algum rincão do Nordeste, assim, né? Tipo, sei lá, interior do Maranhão, do Piauí, da Bahia, sei lá, Tocantins, algo tipo desse tipo, entendeu? E aí você ficava lá de 3 meses a 4, 5 meses, eu não lembro bem como que era, tinha uns modelos um pouco diferentes às vezes. E tal, e você passava esse período todo lá visitando, batizando, dando estudo bíblico, não sei o quê, e aí depois você avaliava os resultados e etc. E aí eu fui fazer as minhas férias no final do ano de 2008 para 2009 em Curitiba, conversando com esse amigo, conversando com a minha mãe, decidi fazer o vestibular de transferência do IAN para o NASP, passei, e ao invés de voltar para o IAN, vim morar no NASP, no interior de São Paulo.
E aí um ambiente completamente novo, né, em termos, né, de localização geográfica, estrutura física, professores, alunos, o campus, toda a situação assim. Eu gostava muito do IAN, eu fui muito feliz no IAN, mas o UNASP é um colégio de uma estrutura melhor, mais rica, acredito eu, mais pessoas, mais cursos, mais meninas, etc, etc, etc. E assim, a minha adaptação no NASP não foi difícil, tá? Esse meu ex-amigo, ele também passou, e a gente tinha uma boa amizade na época, então nós dois ficamos bastante felizes, e a gente começou a conhecer as pessoas. E tanto eu quanto ele, a gente fazia aulas em várias turmas diferentes, porque a gente tinha grade que não batia, né, da grade das nossas faculdades para o NASP. Né? Inclusive por isso, eu não terminei a minha faculdade em 4 anos, eu terminei a minha faculdade em 5 anos, depois eu vou ficar mais um ano no NASP para fazer o mestrado. Por isso que apesar de eu já ter estudado 2 anos no IAN, eu vou ficar 4 anos no NASP. Então eu vou fazer 5 anos de graduação e mais 1 ano de mestrado. Tá? Por isso eu vou ficar no NASP de 2009 a 2012 e fiquei no IAN em 2007 e 2008. Então eu fiz 6 anos de seminário. E o seminário foi uma das épocas mais maravilhosas da minha vida. Um pouco dentro do contexto daquilo que eu falei no vídeo anterior também, assim, sabe? Deus abriu a minha mente para a teologia, e eu bebi profundamente da palavra de Deus, eu estudei um monte de perspectivas teológicas, um monte de livros, eu li centenas de milhares de páginas, talvez, com certeza, mais do que 1 milhão de páginas de teologia nesses 6 anos. Da perspectiva adventista, mas também li muita coisa católica, calvinista, evangélica, etc., segundo os meus interesses e segundo as necessidades da faculdade. Eu sempre li mais do que a faculdade demandava, a não ser que algum semestre estava muito pesado assim com as leituras da faculdade, mas em geral eu sempre fui um leitor meio voraz assim e tal. Então eu li muita coisa, assim, na minha época de faculdade eu estudei de verdade mesmo, assim, sabe? Eu estudava com muito afinco e muita seriedade. E eu tinha muito carinho pelos alunos e pelos amigos e pelos professores no IAN. E aí fui conhecer a galera nova lá no NASP, os professores e etc. Isso também foi uma coisa muito legal para mim, assim, porque lá no IAN a gente ouvia falar, né, dos doutores, do NASP, não sei o quê. Então eu já tinha ouvido falar de vários nomes, né, famosos dentro da igreja, mas que eu não conhecia, e vinha conhecer, e vinha ter aula com eles, e foi muito legal, assim. O primeiro nome que eu posso mencionar para vocês, assim, com um certo destaque, é o pastor Amin Rodor. Assim, pastor Amin Rodor, apesar de eu ter tido um probleminha com ele no meu 4º ano de teologia, porque eu gravei um conteúdo, que eu fiz um DVD, que tinha um conteúdo dele, um artigo que ele tinha escrito, e ele ficou chateado comigo. Eu não fiz por má intenção, ele ficou brabo, ele brigou comigo, e eu fiquei bem chateado com ele. Depois de uns 6 meses, assim, a gente se reconciliou, eu fui lá na casa dele, conversei com ele, falei pra ele que eu tinha ficado muito chateado com a postura dele comigo. Ele pediu desculpa, ele falou que ele também entendeu mal, e a gente, né, manteve a amizade. Eu e o pastor Amin Rodor, assim, a gente tem uma certa comunhão, assim, de pensamentos e alma e etc. Faz muitos anos também que eu não converso com ele. Inclusive, eu pedi para ele escrever um prefácio de um dos meus livros e ele falou que ele estava com dor no coração de rejeitar a proposta, porque, né, como eu me tornei uma pessoa mais polêmica e tal, poderia prejudicar um pouco ele. Mas se não fosse isso, ele com certeza teria prefaciado um dos meus vários livros já publicados, né? Enfim. Muita história, assim, pastor Amin Rodor, um cara extraordinário, assim. Outro cara, assim, muito legal pra mim, assim, foi o Roberto Pereira. Roberto Pereira e o Amin Rodor, inclusive, eles tinham uma treta meio pessoal entre os dois, assim, eles não se bicavam muito. Mas o Roberto Pereira foi aquele que me, inclusive, convenceu a ficar mais um ano para fazer o mestrado no NASP. Porque o que acontece? Em 2012, o curso seria o mestrado de Teologia Bíblica, e em 2011, no ano anterior, tinha sido Teologia Sistemática, a pós-graduação, o mestrado, né? E eu tinha um pouco de dúvida, assim, porque eu preferiria fazer Teologia Sistemática do que Teologia Bíblica. E o pastor Roberto Pereira me convenceu de que
fazer teologia bíblica seria a melhor decisão da minha vida no aspecto dos estudos teológicos. E de certa forma ele tinha razão, assim. E eu me tornei um teólogo bíblico, né, de especialização, mestrado em teologia bíblica por causa disso. E com certeza, assim, o conhecimento do mestrado me faz muito bem até hoje, me fez muito bem, né, na minha trajetória. E isso eu devo à persuasão do pastor Roberto Pereira, porque como o curso não era o que eu queria exatamente, eu estava pensando em ir para o campo, né, não ficar para o mestrado e trabalhar. E aí eu fiquei um ano a mais por causa do Roberto Pereira e não me arrependo nem um pouco, assim, pelo contrário. Eu fui aluno do Rodrigo Silva. Rodrigo Silva nunca foi uma pessoa assim que me chamou muito a atenção. Eu nunca dei muito valor ao fato dele ser um cara que ia na televisão ou nada do tipo. Mas também nunca tive nenhum problema particular com o pastor Rodrigo, tá? Nunca foi meu amigo, nunca foi meu inimigo. Não fede nem cheira. Não tenho opiniões acaloradas sobre o Rodrigo Silva, nem para o bem, nem para o mal. A gente sabe um pouco de certas acusações que existem contra ele em função aí de adultério, sei lá o quê, coisa arada e tal. Mas quem também não tem os seus pecados, né? Inclusive, por isso acredito eu que ele não é mais pastor adventista, ele também é um ex-pastor. Mas como ele tem uma boa relação política com a obra e como ele é um cara muito talentoso, então ele acaba ainda dando aula e representando a igreja em televisão e internet, e escreve muitos livros e tal, então acaba que ele tem o espaço dele ainda na igreja a despeito do adultério. Também não sei exatamente as circunstâncias desse adultério. De vez em quando, na época, inclusive, que isso aconteceu, houve, né, uma onda de fofocas muito grandes dentro da igreja sobre essas coisas, mas nada comprovado, e aí também a gente não vai ficar dando muita atenção a esse tipo de questão. Outro pastor, assim, que eu faço uma menção honrosa especial, assim, o pastor Valdecir Lima, assim. Eu adorava as aulas do pastor Valdecir Lima, assim. Ele tinha uma matéria de comunicação aplicada ao ministério, que acho que é uma das melhores matérias, assim, que eu já assisti nos meus 6 anos de seminário. E também, né, a gente pode citar bastante gente, assim, eu peço até desculpa para quem não vai ser citado, não é nada pessoal, mas a gente acaba lembrando de alguns professores com um pouco mais de carinho. Eu adorava o Reinaldo Siqueira. Apesar de hebraico não ser a minha paixão, eu fiz Daniel com o Reinaldo Siqueira. E muito interessante, assim, muito legal mesmo, assim, sabe? O Reinaldo Siqueira é um cara assim, que eu admiro profundamente. Eu tive aula com Edson Nunes, né, mas no mestrado, não na graduação. E o pastor Edson Nunes também, para mim, é um amigo, um irmão, apesar da gente também nunca ter sido próximo, tá? Eu considero ele um amigo, não por relação pessoal entre eu e ele, mas porque o Edson Nunes, de certa forma, sempre me passou uma questão assim de, sei lá, sabe aquela pessoa que você não é amigo dela, mas que você tem a impressão que é? Tipo isso, entendeu? Então, eu gosto muito do Edson até hoje. Existem as polêmicas do Edson aí sobre a saída dele do ministério, se ele conta a história verdadeira ou se ele mente, se ele engana. E tem essas coisas que ele é esquerdista, que ele gosta de não sei o que, LGBT, que a comunidade dele lá é cheia de heresia. Mas eu não me interesso muito por essas coisas, nem me aprofundo muito. E prefiro guardar, né, o Edson Nunes no meu coração como um cara a quem eu amo e a quem eu quero bem. Eu tive um professor também chamado Sérgio Festa, né, que não era dos melhores professores assim, mas ele era um cara muito humano e muito gente boa. Eu gostava muito da mulher dele também, dos filhos e tal. Família, sabe, show de bola, assim. A gente tinha um professor chamado Aguilar, que ele era um cara completamente maluco, assim, superdotado total. Assim, aquele cara é fora da curva. Ele não era um cara muito bom de teologia, na minha opinião, assim, mas ele era um cara muito bom de conhecimentos gerais, assim, e ele decorava muitas coisas, ele tinha memória fotográfica, então ele lia um negócio e 30 anos depois ele lembrava exatamente o que ele tinha lido, né? Então ele dava umas matérias, assim, de Antigo Testamento, tal, não sei o quê, umas matérias um pouco mais chatas, assim, e ele fazia a chamada, né? E ele fazia lá a chamada, fulano de tal. Aí quando a pessoa faltava, ele dizia, Hades. Foi pro inferno, né? Tipo,
Era um cara muito curioso, assim. Eu nunca fui muito amigo dele, nem ele meu. Também não tem muita coisa boa ou ruim para falar dele. Mas a personalidade maluca dele é uma coisa que me lembra, assim, me chama a atenção. Depois eu tive dois professores assim na área mais aplicada. Um era o Volter e outro o Natanael. Vou falar primeiro do Volter, depois do Natanael. O Volter, ele era o cara das missões, né? O Volter, inclusive, veio a falecer depois de um câncer no pâncreas, assim, que ele sofreu bastante, inclusive. Foi bem triste, assim, o contexto da morte do Volter. Mas o Volter, ele era um cara extraordinário, assim, ele era um cara que irradiava, assim, sabe, felicidade, alegria. A semelhança do pastor João Antônio Rodrigues Alves, ele era um cara que batia muito a real sobre a obra e tal. Ele tinha um certo idealismo, assim, queria mudar um pouco as coisas e... acabou que ele teve algumas influências na igreja em relação a essas coisas de pequenos grupos, essa coisa de não ficar assim tão focado em batismo, e essa coisa de cada um salvando um, ou de crescimento exponencial. Muitas dessas ideias que vieram a entrar no adventismo no futuro, algumas delas até com consequências um pouco ruins, vieram um pouco do idealismo do Volter, né? Ele era um brasileiro, mas de origem alemã. Ele tinha trabalhado no Hope Channel, na Alemanha. Ele tinha uma experiência muito legal e nós fomos juntos para Malásia em 2010, daqui a pouco eu conto um pouco mais sobre isso. O pastor Natanael era um pastor também dessa área aplicada, também de missões, mas ele dava aula também um pouco sobre essa área de família, né? E eu tive uma tretinha com o Natanael, porque assim, o pastor Natanael, ele tinha feito um artigo onde ele explicava que se uma mulher pegar o seu marido assistindo pornografia, um homem pegar a sua mulher assistindo pornografia, isso não é adultério e não é motivo para novo casamento. E ele tinha um artigo onde ele defendia essa ideia. Mas também na igreja existem pessoas que defendem uma ideia um pouco contrária, em função do fato que Jesus falou que só o olhar já é adultério. Mas enfim, eu discordava um pouco da visão do pastor Natanael, e ele mandou a gente ler lá o artigo dele para a gente discutir na sala de aula no dia seguinte. Eu li, cheguei na sala no dia seguinte, discordei, e ele brigou comigo na frente de todo mundo. Ele falou assim: você não sabe o que é exegese, porque você está discordando, olha isso aqui, aquilo ali. Eu falei assim: olha, pastor, mas apesar do senhor estar fazendo uma abordagem exegética, a relação disso, eu acho que a sua leitura não está correta por causa disso, daquilo. E ele ficou putaço assim, com a minha postura de discordar dele. Mas eu não fui babaca com ele, eu me mantive na postura de aluno e ele professor. Ele é autoridade, eu sou o aluno, né? Mas ele ficou bem chateado, assim, e ficou nervoso. Na verdade, ele ficou nervoso com a minha discordância. Só que o que acontece? Naquele dia eu ganhei um amigo. Porque depois, no final da aula, eu fui falar para ele, eu falei, pastor, não é nada pessoal, eu discordo aí da leitura do senhor, mas tudo bem entre nós. Ele falou, não, Ezequiel, tudo bem. E depois disso, o pastor Natanael começou a me tratar diferente, nos corredores, nos cultos, na faculdade. Eu lembro, inclusive, que nós estávamos tendo um pastor alemão também, que foi lá, pastor alemão não um cachorro, tá? Um pastor que veio da Alemanha, fazer um seminário pra gente sobre Daniel. Ele veio fazer 4 palestras lá no NASP, e ele, pastor Natanael, sentou do meu lado na apresentação do pastor lá que veio da Alemanha, e ele perguntou para mim assim: Ezequiel, você está concordando com o que ele está dizendo? Não, sim, por quê? Eu falei, pastor, concordo, discordo, e batemos um papo, assim, sabe? Ele veio bater um papo bem de colega, entendeu? Não de tipo, eu sou o professor e você é o aluno, entendeu? Ainda que, obviamente, ele era o professor e eu era o aluno, mas eu sempre tive uma postura que fizeram com que os meus professores me reconhecessem como uma pessoa muito inteligente, muito dedicada aos estudos, muito curiosa, questionadora, crítica e polêmica, mas não num sentido escroto. E eu sempre tive muito carinho dos meus professores, assim. Eu tenho professores, inclusive, que até hoje lembram com muito carinho de mim e eu deles, né? Dentre todos esses que estou citando aqui, por exemplo, Oséias Caldas Moura, era um cara assim que gostava muito de mim, eu gostava muito dele, né? Ele foi meu orientador nas jornadas bíblicas, nas 2 que eu fiz. Por exemplo, na época eu me dava bem com o Adolfo Soares. Depois das minhas tretas com a obra, assim, o Adolfo acabou que
se revelou assim uma pessoa, vamos dizer assim, um pouco diferente do que era antes. Mas nós éramos amigos, né? O Adolfo era um cara que eu tinha um relacionamento pessoal interessante, assim. E foi um dos amigos que eu perdi nessa jornada toda, né? Mas eu tenho muito carinho por ele, gosto muito dele, quero muito o bem dele a despeito das discordâncias e das deficiências, assim. Então, tipo, cara, minha época de UNASP, assim, foi muito legal. Em relação aos alunos, aos colegas, eu tive amigos, assim, mais íntimos no IAN, a galera de uma amizade mais legal, assim, do que no UNASP. Mas eu fiz bons amigos no UNASP também, sabe? Tipo, uma história bem legal, assim, bem interessante. Ezequiel, você não vai falar das meninas, não? Todo vídeo aí tem uma história de alguma menina. Eu vou ter que falar, né? Vou ter que falar, mas nem tem tanto a ver com o UNASP, mas tem a ver com a época da minha vida em que eu estudava no UNASP. Vamos lá, né? Deus me ajude, né? O que acontece, gente? Eu vim do IAN 2008 para o UNASP em 2009. E eu tava com a minha mente formatada para fazer um evangelismo duríssimo, sei lá, no interior do Piauí, era o que eu imaginava. Ceará, sabe, essas coisas assim. Foi nordestezão brabo. E eu cheguei no terceiro ano de faculdade no UNASP e eu já ia fazer o meu estágio de evangelização naquele ano. E aí tinha algumas campanhas de evangelismo para esse estágio de terceiro ano em vários lugares do Brasil. Tinha Minas, tinha São Paulo, tinha Mato Grosso do Sul. E uma das campanhas seria na minha amada e querida Curitiba. E obviamente que eu me cadastrei para Curitiba. A gente podia escolher, olha, passava uma lista lá na faculdade, dizendo assim, ó, para qual você gostaria de ir? A gente tinha que escolher umas 2, 3, assim, tipo, ó, eu quero ir, primeira opção Curitiba, segunda São Paulo, terceira Minas Gerais. Porque aí, se por alguma questão tivesse mais vaga em um lugar e outro, se você não fosse na sua primeira opção, você iria na segunda, senão na terceira, tipo isso, entendeu? E eu coloquei o meu nome para Curitiba, e no dia lá de chegar, de revelar quem ia para que lado, Ezequiel Gomes, escolhido para fazer o estágio de evangelismo em Curitiba. Quando eu recebi essa notícia, eu fiquei feliz demais, assim, porque, tipo, eu tava esperando, assim, que eu ia morar no interior do Piauí por 6 meses, comer o pão que o diabo amassou para tentar batizar 50 pessoas, fazer um evangelismo muito doido, não sei o que, etc, etc, etc. E assim, por exemplo, no IAN, a gente que era o pregador do evangelismo. Eu ia para Curitiba e ia ter um pastor pregando e a gente ia só auxiliar numa equipe de, sei lá, 10, 12 estudantes de teologia, né, teologandos, como a gente chamava na época, lá no seminário e tal. Então, tipo, era outro mundo, assim, né? E eu estaria em Curitiba, que é a cidade do meu coração, em certo aspecto, né? Curitiba é uma das cidades assim mais incríveis da minha vida, se não a mais incrível, né? As fases da minha vida, assim. Então, cara, uma felicidade assim gigantesca. Então, beleza. Aí chegou lá na data, a gente viajou para Curitiba. E o que acontece? Lá no Paraná tinha um político, não sei se ainda tem até hoje, adventista, chamado, acho que se não me engano, Aragão, tá? E o que acontece? Nessa campanha de evangelização lá em Curitiba, na mesma época, ia ter um evangelismo lá e uma inauguração de uma igreja, se eu não me engano, era na região de Guarapuava. E aí, eu e mais 2 amigos, eu, o Mauro, e o outro eu não lembro, não sei se foi só eu e o Mauro ou se foi 3, mas eu acho que foi 3, tá? A gente foi destacado para não trabalhar em Curitiba e para ir para o interior fazer o evangelismo. Então a gente não ia ficar ajudando a galera no evangelismo em Curitiba, e a gente ia para o interior. Então a gente chegou lá em Curitiba, antes da gente viajar para o interior, e a associação, na época sul-paranaense, o evangelista era o pastor Denilson Franco. Tá?
Eles tinham comprado um terreno numa região ali que chama Fernando de Noronha, lá em Curitiba. E esse terreno, na verdade, assim, era um terreno que tinha uma casa dentro. Eles iam transformar essa casa numa igreja um pouco diferente assim do normal. Tipo uma igreja-casa. Tipo um projeto meio especial, assim. Então a gente chegou em Curitiba e a gente passou lá uns 15 dias antes de ir para Guarapuava. Nesses 15 dias, o terreno com a casa estava tudo zoado, sujo e tal, e a gente ajudou a limpar todo o terreno, fazer um monte de coisa e tal, bastante coisa, assim, bem interessante. Inclusive, eu não sei se foi para Guarapuava, o Mauro e o Juscelino, eu não vou lembrar, eu sei que eu e o Mauro com certeza, Juscelino também estava na equipe, mas eu não sei se ele ficou em Curitiba. Enfim, beleza. E eu lembro assim que eu nem sei por que o pastor Denilson me escolheu para ir para Guarapuava, e na verdade isso demonstrava assim a confiança dele nos escolhidos para ir para Guarapuava, porque aí não ia ficar sob a supervisão direta dele e a gente ia fazer o evangelismo. Então o fato, por exemplo, de eu ter sido escolhido para ir para Guarapuava implicava que o pastor Denilson gostava de mim e confiava em mim, né? Nós éramos tipo assim um grupo de 10, 12 teologandos e 3 foram destacados para ir para Guarapuava. Então esses 3 eram aqueles que ele considerou, não necessariamente os melhores do grupo, mas os capazes de trabalhar sozinhos, sem supervisão, né? O que obviamente indicava que ele confiava na gente. E aí a gente chegou no dia, pegamos as nossas coisas e fomos para Guarapuava. E começamos a planejar e fazer as primeiras ações lá do evangelismo. A igreja onde a gente ia fazer estava sendo construída, ela estava em fase de acabamento, e aí a gente ia botar todo mundo lá dentro, fazer uma conferência, tentar batizar as pessoas e plantar aquela igreja. Acontece que o Aragão, que era o político, era ele meio que estava por trás da construção daquela igreja. E naquelas semanas que a gente estava preparando para começar o evangelismo, morreu alguém lá na família dele. E meio que foi uma coisa meio pesada, meio inesperada, meio maluca. E o que acontece? Ele meio que perdeu a cabeça e tipo assim, deixou o evangelismo de lado. E não deu mais o dinheiro que falou que ia dar, não participou mais como ia participar e tal. E era eu e 2 meninos lá no meio de Guarapuava, não sei o quê. E assim, tipo, a gente passou quase um mês lá, dos meses do evangelismo, umas 2, 3 semanas, sei lá. E aí o pastor Denilson ligou pra gente e falou, olha, deu ruim aí o negócio de vocês, voltem pra Curitiba, aqui o trabalho já tá avançado, vocês vão acabar estando um pouco prejudicados, mas vem pra cá e vocês trabalham com todo mundo aqui junto. E aí nós voltamos para Curitiba e fizemos o nosso evangelismo. O evangelismo foi super legal, assim, tenho memórias muito legais assim da turma, da época, da galera. Marcelo Mandarino, um cara gente boa, hoje está fora da obra. Fernando Brasil, da época, hoje está fora da obra também. Rodolfo Kauchini, da época também está fora da obra hoje. E alguns ainda estão na obra, né, o Augusto, enfim, não vou ficar citando todo mundo aí, o próprio Juscelino, enfim, a galera e etc. Então o que acontece, assim, beleza, a gente voltou e fomos fazer a evangelização lá, e entregar panfleto, e dar estudo bíblico, e visitar, e batizar as pessoas, e não sei o que, não sei o que, não sei o que. E aí, o que acontece? No meio daquela comunidade, onde a gente estava plantando essa igreja do Fernando de Noronha, tinha já uma igreja na região, com membros, que iam ficar naquela igreja depois que o evangelismo acabasse. Então a gente fazia todo esse trabalho por esses meses, batizava as pessoas, mas a igreja local já teria, né, um pouco de liderança, um pouco de membros da igreja, para continuar tocando o negócio. E entre essas igrejas tinha uma família que acho que era pai, mãe e um casal de filhos, uma menina e um menino. Na época, o menino, acho que ele era um pouco mais velho, devia ter uns 16, 17 anos, e a menina tinha 14 para 15 anos. Tá?
etc e tal. Nem sei se eu falo o nome dela, né? Eu posso falar, né? Daniela é o nome dela, mas enfim, né? Eu nem sei se ainda tá na igreja, se não tá na igreja, como que é, como que não é. Quando eu conheci a Daniela, eu tinha 27 anos, ela tinha 14 para 15, tá? Só para vocês saberem. E o que acontece, assim, ela era de uma das famílias que era da igreja, então já eram batizados e tal, etc. Ela era desbravadora, não sei o quê. E ela tava com uma camisa de uma banda de rock chamada Dream Theater, né? Que é uma banda aí famosa para quem conhece, esse tipo de coisa. E no dia que eu a conheci, ela era uma menina bem jovenzinha assim, e eu comentei, né, da camiseta dela, oh, que camiseta legal, adoro esse disco, acho que era uma camiseta do Images and Words ou do Awake, esses álbuns clássicos aí, ou enfim, era alguma camiseta do Dream Theater e tal, não sei o que, e ela ficou impressionada com o fato de eu conhecer aquela banda, né? Inclusive o irmão dela era meio cabeludinho, os dois gostavam de rock, assim, tal. E ela se impressionou com aquele fato, assim, e eu e ela começamos a se tornar amigos, né? Vocês já sabem onde isso vai parar, né? Não, talvez vocês não saibam, tomara que vocês não imaginem coisa demais, tá? Mas o que acontece, galera, o que eu vou contar pra vocês aqui não é exatamente um segredo, porque bastante gente sabe, especialmente pessoas da época lá que estavam ao nosso redor. Mas é uma coisa que eu nunca discuti na internet e eu sempre pensei que alguém iria trazer esse assunto um dia sobre mim na internet e eu teria que responder. Só que eu tô decidindo falar desse assunto porque eu decidi contar a minha história e assim, o que acontece, galera? Eu sou uma pessoa que denuncio os pecados da liderança da igreja, eu sou uma pessoa que às vezes pega pesado nesses aspectos, então nada mais justo do que eu comentar um pouquinho sobre os meus pecados também, né? E eu peço que vocês não imaginem muita coisa, porque eu vou contar todas as coisas aqui, então não fiquem nervosos, tá? Deixa só eu ficar nervoso aqui que tô suando. Mas eu vou contar essa história para vocês, até mesmo a título de ser bem transparente com vocês em relação a algumas coisas. Inclusive esse vídeo vai um pouco longe, tá? Para quem... enfim, né? Para quem está assistindo até agora. Tá longe de acabar. Então o que acontece, galera? Antes disso, eu vou contar uma coisa para vocês que tem que ver assim com a minha postura geral na vida em relação a mulheres mais novas, tá? Do que eu me lembro na minha vida, eu só fiquei com mulheres mais novas do que eu, assim, significativamente mais novas, 2 vezes. A primeira delas foi uma menina lá em Cuiabá. Eu tinha 16 anos, ela tinha 13. E essa menina, ela tava lá no meio da galera, tal, não sei o quê, e... num bar, na rua, Cuiabá, lugar quente, sei lá, enfim. E ela tava lá no boteco com a galera, assim, tal, e eu tinha 16 anos, e ela tinha 13. Então, eu sabia que ela era bem mais novinha do que eu. E eu e essa menina, a gente começou a conversar, e a gente começou a se agarrar, e foi, assim, muito legal. Foi muito gostoso, assim, tanto pra mim quanto pra ela. Só que, no final de semana seguinte, ou no futuro, quando a gente se reencontrou, ela queria continuar ficando comigo. E eu não quis mais ficar com ela, e ela ficou bem chateada comigo, inclusive. E o motivo pelo qual eu não quis mais ficar com essa menina é porque eu achava que a diferença de 3 anos entre eu e ela, eu com 16 e ela com 13, era uma diferença muito grande. E eu era ateu nessa época da minha vida, não tinha nenhuma convicção religiosa, e a minha percepção, assim, de que essa relação de um homem mais velho com uma menina mais nova não é uma relação muito legal. Eu sempre gostei de dar em cima das mulheres um pouco mais velhas do que eu, tipo 1, 2, 3 anos mais velhas do que eu. Claro, depois que eu fui ficando um pouco mais velho, com 18, 20, 20 e pouco, 30, etc., às vezes eu ficava com umas meninas 1, 2, 3 anos mais novas do que eu. Mas nunca houve, assim, mais do que isso de diferença, a não ser no caso da Daniela, tá? Mas o que aconteceu, assim, a gente estava lá envolvido no evangelismo e tal,
E o que acontece? Assim, evangelização, evangelismo desse tipo assim, é muita coisa para fazer, é muita loucura, é muita visitação, é muito estudo bíblico. Por exemplo, eu era uma das pessoas que dirigia a Kombi que ia buscando os interessados e as pessoas na rua, nas casas delas, para levar para a igreja. Então a gente tinha uma Kombi à disposição, inclusive acho que eu tenho até foto, eu dirigindo Kombi no negócio da igreja, aí, em vários contextos, inclusive. Então eu até porque eu era um pouco mais velho e tal, as pessoas confiavam bastante em mim, assim. Então, por exemplo, eu tinha 27 anos nessa época, 27, 28, e o que acontece? A molecada que estudava comigo geralmente tinha 23, 24, por aí, entendeu? Então eu era um pouco mais velho que a maioria dos outros alunos. Então, inclusive por isso, né, em algumas tarefas que exigiam responsabilidade, geralmente eu era escolhido, tá? E aí o que acontece, assim, eu buscava as pessoas com a Kombi e a Dani e a família dela era uma das pessoas que eu buscava, né, que naquela região tinham os interessados e tinha vaga na Kombi para trazer, então eu buscava os interessados, buscava eles e trazia eles para a conferência. E a conferência, se eu não me engano, durou 40 dias, 50 dias, e desses 40, 50 dias eu devo ter trabalhado uns 25, 30 dias, assim, dirigindo, levando a galera, dando estudo bíblico, etc. Então, tipo assim, a gente começou a se conhecer, assim, tal, mas veja, assim, nunca houve da minha parte nenhum interesse na Daniela como uma pessoa com interesse sentimental, sexual, nada do tipo. A Daniela, de fato, ela era uma menina super jovenzinha, né, 14 anos de idade para 15, e eu estudando para ser pastor com 28 anos de idade, né, 27 para 28. Então, é o que acontece, assim. Tipo, aquilo, a gente tinha contato sempre, mas não tinha nada assim entre eu e ela. Entretanto, quando acabou o evangelismo, no último dia, a gente fez lá o batismo final, a festa final e não sei o quê. E essa menina, no dia da festa final, assim, ela veio me dá um abraço, assim, de despedida, daquele rolê todo, assim, e ela pulou em mim, assim, me deu um abração de urso, e tal, e não sei o que, ai, nossa, que maravilhoso te conhecer, você é um cara incrível, não sei o que, blá, 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 eu falei, prazer, Dani, Deus abençoe e tal, não sei o que, e tipo assim, acabou a conversa ali, entendeu? Isso foi num sábado à noite, foi no último dia da conferência. No domingo seguinte, a maioria dos colegas e da galera estava indo embora para suas famílias, para suas casas e etc, e etc, e etc. Só que, como eu tinha um pouco mais de relação com Curitiba em si, eu decidi ficar ainda mais 2 semanas em Curitiba antes de voltar para o NASP para começar o meu 4º ano da faculdade de teologia, entendeu? E aí, quando foi no domingo, no dia seguinte ao encerramento do nosso evangelismo, tinha o encontro dos desbravadores lá na igreja, e eu estava dormindo na igreja. Eu tinha um carro na época, um Gol, e tal, e o meu carro estava lá, e eu estava dormindo lá na igreja ainda, eu ia ficar alguns dias lá ainda, eu ia ficar uns 15 dias ainda lá, e eu não ia alugar hotel, não ia pegar quarto, ia ficar ali na igreja onde eu estava mesmo, de boa, tal, e continuava ali ajudando, né, no contexto da igreja e tal. E aí no domingo de manhã teve uma reuniãozinha de desbravadores, e estava lá a Daniela, o irmão dela, e mais umas 3, 4 pessoas lá, uns 5 gatos pingados lá fazendo o clube de desbravadores lá na igreja do Fernando de Noronha, em Curitiba. E aí acabou as coisas dos desbravadores, e estava meio que na hora do almoço, e eu ia fazer um macarrão para eu comer lá na cozinha onde a gente comia ali, né, na igreja. Era num quartinho lá que tinha um fogãozinho e tal. E aí a Daniela veio falar comigo e ela falou, você vai fazer almoço? Posso almoçar com você? Eu falei, claro, pode. Seu irmão quer comer com a gente também? Ele falou assim, não, ele tem que ir lá pra casa, não sei o quê, mas eu fico aí, ele vai. Eu falei, não, beleza. Ela falou assim, deixa eu fazer o macarrão. Eu falei, beleza. Aí ela pegou e cozinhou o macarrãozinho lá, fez o molho dela, tal, a gente almoçou, tal. E não tava só eu e ela, assim, tava eu, ela e mais umas 3 pessoas. Eu não lembro bem quem eram essas pessoas, mas o que importa é eu e a Daniela. E aí o que acontece? A gente almoçou lá por 12:30, 1 hora, ficou pronta a comida.
E lá na igreja do Fernando de Noronha, tem o salão da igreja embaixo e tinha um chamado sótão em cima, né? Que inclusive de vez em quando fazia uma reunião dos jovens lá, não sei se ainda é daquele mesmo jeito, ainda hoje, ou se mudou alguma coisa. E de vez em quando a gente ficava descansando lá, mas como era tipo dezembro de 2009, tipo, era muito quente naquela época. E aí eu e ela, a gente pensou assim, vamos dar uma descansada depois do almoço. E tinha uns colchãozinhos, né, lá em cima. E a gente pegou aqueles colchãozinhos e em vez de deitar lá em cima, a gente desceu lá para baixo e o que acontece? Ao redor dessa casa, nesse terreno dessa igreja, tem um gramado grande, assim, né, umas montanhazinhas de grama e é um lugar bem bonito, assim, né. Uma igreja bem interessante. Inclusive eu tenho um vídeo nesse canal gravado naquela igreja, tá? Fazendo uma meditaçãozinha sobre Hebreus capítulo 10. Nessa época eu já tinha saído da obra, enfim, que inclusive foi o último dia que eu vi a Adriana, né? Na minha vida. Mas enfim, né? Tá misturando as histórias, mas enfim, vamos lá. E aí, o que acontece, assim, tipo, eu e a Dani, a gente pegou esses colchãozinhos, a gente desceu num lugar que tinha sombra lá no pátio, lá onde tinha grama na igreja, e deitamos um do lado do outro. E aí o que acontece, cara, tipo, até aquele momento, assim, a Dani na noite anterior, ela tinha me dado um abraço meio fora do normal, assim, mas eu não interpretei maldosamente e nem levei esse tipo de coisa, assim, que ela tivesse um interesse em mim, assim. Mas o que acontece, assim, a gente deitou um do lado do outro, a gente tava conversando e tal, e ela tinha uma canetinha, uma caneta, assim, e ela desenhou um coraçãozinho aqui nessa região da minha mão, assim. Ela desenhou, assim, o coraçãozinho, olhou pra minha cara, assim, e me lascou um beijo, cara. E assim, tipo, se fosse diferente, eu contaria a história diferente, tá? Eu vou contar a história pra vocês exatamente como foi. Ela fez esse desenho em mim, assim, e tal, e me tascou um beijão, cara, um beijão de língua na boca. E assim, aquilo, sinceramente falando, me pegou meio desprevenido, assim, eu não tinha levado para aquele lado, assim, por nenhum momento, entendeu? Até porque, de fato, ela é uma menina muito novinha, assim, e tal. E não seria uma coisa, assim, natural e normal para mim, nem na época que eu era mais novo, muito menos mais velho, muito menos em contexto pastor, e etc, tá? Só que assim, cara, tipo, foi uma coisa meio inesperada, mas, falando assim muito sinceramente com vocês, foi bem legal, assim, na real. Eu e a Dani, assim, a gente tinha uma química bem legal e ela beijava muito bem, cara. Tipo, maluquice, assim, sabe? E a gente deu aquele primeiro beijo, assim, e aí, tipo assim, a gente tava no pátio da igreja, algumas pessoas, assim, poderiam ver e tal, não sei o quê. E a gente falou assim, não, vamos sair daqui, né? Tipo, o que a gente tá fazendo aqui, né? Literalmente, assim, ao ar livre, na grama da igreja do Fernando de Noronha, em Curitiba, Ezequiel Gomes dando beijo numa menina de 14 anos de idade, né? Tipo, foda. E aí, tipo assim, cara, posso endereçar, assim, alguns temores para vocês. Eu acho que o que eu fiz foi errado, não me orgulho, mas também gostaria de colocar assim, bem claramente algumas questões. Eu e a Dani, a gente vai ficar juntos, beijando na boca, alguns dias durante esses próximos 10, 15 dias que eu vou ficar em Curitiba. Então a gente se encontrou, assim, vamos dizer assim, uma meia dúzia de vezes, assim, literalmente. Não somente eu e ela sozinhos, mas com outras pessoas também. Inclusive por isso algumas pessoas sabem, né, da história e tal. E depois que a gente deu o nosso primeiro beijo, a gente percebeu que funcionava e a gente, né, aproveitou para se curtir um pouquinho, né. Mas assim, a gente nunca fez nada errado, a gente nunca transou, até porque isso de fato seria muito errado para mim, assim, tá, na minha opinião, e não só por questões religiosas, por questões de relacionamento humano, né. As meninas novas, menina muito novinha, elas não têm, assim, o repertório de questões sentimentais, sexuais que nós, adultos mais velhos, temos.
Então acaba que qualquer cafungada no pescoço, a menina se derrete toda, menina muito nova, assim. E no caso dela, por exemplo, assim, ela que se interessou em mim, não exatamente eu nela, assim. Talvez, assim, por causa de eu ser um cara do rock, de eu entender um pouco das coisas que ela gostava. Eu até então eu nunca nem tinha percebido que ela tinha interesse em mim, assim, mas foi um bagulho que aconteceu. E a gente ficou junto alguns dias, inclusive em algum HD meu velho deve ter foto entre eu e a Dani, etc e tal, tá? Inclusive, eu sempre pensei, assim, que por causa das minhas tretas, né, com a igreja, etc e tal, mais cedo ou mais tarde, alguém, inclusive, levantaria publicamente essa questão para me acusar, e etc e tal. E deixa eu dizer, assim, bem claramente para vocês. Se vocês quiserem dizer que eu pequei, que eu sou um pecador, que eu cometi um erro grave ou algo do tipo, eu aceito e não tem estresse, tudo bem? Mas se vocês me acusarem de crime, eu souber quem me acusar de crime em função disso, aí eu vou te caçar até o inferno e vou processar você, tudo bem? Porque eu não cometi nenhum crime, tá? Se eu tivesse transado com ela, aí com certeza eu teria cometido um crime. Mas eu não fiz isso e não faria, porque isso é contra os meus princípios mesmo, assim, sabe? Não só por ser sexo antes do casamento, como uma menina muito jovem, e etc, e etc, e etc. Agora sim, tipo, vamos trabalhar as questões assim de forma bem clara. Eu tô contando essa história para vocês sem necessidade, mas quando eu parei para pensar um pouco nesse vídeo, eu tive essa sensação assim de que eu precisava contar essa história para vocês. E os desdobramentos delas também. Porque se eu me dou o direito de criticar os pecados dos outros, eu preciso também poder expor os meus pecados. Se eu me dou o direito de expor publicamente e denunciar publicamente pecados de outras pessoas, eu também posso ter os meus pecados expostos publicamente, nem que seja por mim mesmo. Tá? Então eu aceito essa repreensão, vamos dizer assim. Claro, existem duas sensibilidades importantes a serem levadas em conta aqui. Se você é pai e mãe de alguma menina de 14 anos de idade, você pode se sentir bem revoltado de pensar em um estudante de teologia dando uns beijos na sua filha, porque talvez você pense que a sua filha é inocente e blá blá blá. Então eu entendo a sensibilidade de quem tem essa visão mais como pai, como mãe de uma menina de 14 anos. Mas se você já teve 14 anos na sua vida, você sabe que os interesses, né, tanto sentimentais, inclusive sexuais, ou de beijo, etc e tal, quando a gente tem esse tipo de idade, é uma coisa absolutamente normal, e assim, tipo, não houve da minha parte em relação a Daniela nenhum tipo assim de eu dar em cima dela, nada do tipo. Essa menina veio atrás de mim e me agarrou. Claro que eu não sou assim totalmente inocente, porque eu poderia ter dito não e eu não disse, né? Eu permiti a ela dar uns beijinhos no pastor, né? Se é o que ela queria, ok, né? Seja feita a tua vontade, né? Inclusive fiquei com ela algumas vezes e tal. E era muito legal, assim, era muito divertido, né? Apesar da gente ter uma diferença de idade bem grande, a gente meio que se dava bem, assim, né? Ela beijava muito bem, assim, na real. E tal, mas a gente nunca avançou e, né, se tivesse acontecido alguma coisa mais pecaminosa, eu também teria que admitir. Teria até mesmo, talvez, que pagar na justiça ou coisa do tipo. Mas, graças a Deus, também, Deus não permitiu e a coisa não avançou. E a última vez que eu vi a Daniela foi em dezembro de 2009. Aliás, 2009 e nunca mais. E se alguém tiver muito revoltado comigo e quiser assim que Deus me puna pelos meus pecados por causa disso aí, eu vou dizer uma coisa para vocês, tá? Eu fui punido, tá? Porque poucos meses depois disso eu vou conhecer a Adriana. E aí, se eu não tinha me fudido na vida, aí eu vou me fuder, tá? Então, pode ficar tranquilo aí que Deus já deu um jeito de me punir. Não sei se foi por esse pecado, por outros ou por vários. Mas assim, gente, é um assunto, né, que assim, pra mim é um pouco chato por um lado dizer, mas por outro lado é aliviador. Porque algumas pessoas sabem dessa história dentro da igreja. E pode ser que até hoje, né, algumas pessoas pudessem até ter uma visão ruim a meu respeito, do tipo assim, ele fala do pecado dos outros, mas o dele ele esconde, né? E o objetivo, inclusive, de eu falar de alguns pecados de algumas pessoas,
nem é exatamente expor o pecado, mas questões de hipocrisia e questões judiciais, um pouco mais amplas do que meramente pecados, entendeu? Como, por exemplo, o pecado de vagabundo visto em motel com puta, né? Até porque eu dei uns beijinhos na menina de 14 anos, isso é pecado, mas ela quis, né? Eu não paguei nenhum real pra ela, né? Ele está tratando com o dinheiro do dízimo, né? No máximo, assim, eu levei ela pra tomar um sorvetinho, assim, e tal, mas... né? Vamos colocar as coisas na devida proporção, né, galera? Vamos colocar, mas pra mim, de certa forma, também é um alívio poder saber que essa história ela vem a público da minha própria boca e não da boca de outras pessoas me acusando, que aí talvez poderia ser um pouco mais difícil para mim rebater, até porque também eu não mentiria, não ia dizer, não, isso é mentira, né? Eu obviamente admitiria se alguém me acusasse em relação a isso, mas eu também colocaria que eu errei, sem sombra de dúvida eu errei, porque eu acho que também um rapaz mais velho tem que colocar a menina mais nova no seu devido lugar, mas eu não consegui fazer isso, até porque foi tudo meio pá, e aconteceu, e também, em certo aspecto, eu não me arrependo. A Daniela é uma menina assim que quis dar uns beijinhos no pastor, ganhou uns beijinhos do pastor, Deus abençoe, espero que a gente se reveja no céu. No céu não vai ter beijo, não vai ter sexo, né? Pelo menos é a teoria mais aceita entre os cristãos. Então vamos viver felizes para sempre no céu, lá sem beijo, sem sexo. Deu tudo certo, tá? Mas aí, existiram alguns desdobramentos dessa história na minha vida, no meu ministério. Um pouco depois disso, o que acontece? Eu e a Dani, a gente não escondeu exatamente assim que a gente estava dando uns beijinhos, não. E várias pessoas na igreja descobriram, souberam, até porque a gente, né? Por exemplo, a gente saiu junto para comer com as pessoas, eu e ela meio casalzinho, entendeu? É um erro meu, né? Eu concordo que é um erro meu, tá? Não posso discordar. Mas ao mesmo tempo, assim, não era exatamente uma coisa escondida, tá? E aí caiu na boca da associação, obviamente, e eu tinha que fazer o meu relatório final lá na Associação Sul Paranaense, que é a atual Associação Central Paranaense, lá no Vista Alegre, e eu fui lá me encontrar com o pastor Denilson Franco, meu grande amigo, irmão, evangelista da associação. E o pastor Denilson, ele tinha um papel de avaliação na mão dele, que era o dia da minha avaliação do meu evangelismo, né? E ele me recebeu na sala dele, ele me entregou aquele papel, e ele falou assim, Ezequiel, você preenche esse papel e depois a gente conversa. Aí o papel dizia assim, avaliação do aluno tal, Ezequiel Gomes, não sei o quê. Como que você avalia, enfim, o seu trabalho, a sua dedicação, a sua espiritualidade, a sua fidelidade, o seu evangelismo, como que foi, como que não foi, blá, blá, blá. E ele falou assim para mim, escreve a nota que você quer ganhar desse evangelismo. Eu ia dar a nota que eu ia ganhar, tipo, na grade curricular. E eu fui lá e marquei as opções e falei sobre cada uma delas e eu me dei uma nota 7. E ele falou assim, Ezequiel, eu ouvi sobre você que você ficou com uma menininha, uma desbravadora da igreja. É verdade? Eu falei, é verdade, pastor. Ele falou assim, Ezequiel, você fez alguma coisa errada com ela? Você fez alguma coisa além? Eu falei, não. Ele falou assim, ó, Ezequiel, eu vou acreditar em você e eu vou te dizer uma coisa, cara. Você errou demais. Você não pode permitir que as pessoas levantem questionamentos desse tipo, desse nível, sobre o seu caráter. Eu acredito que você não fez nada. Acho que você errou feio. Mas é o seguinte, cara, eu vou tirar a sua nota 7, eu vou te dar 10 no seu evangelismo. Você é um dos melhores da turma. Você é muito talentoso. Você é um cara assim que a gente percebe de longe que tem dom, que tem uma inteligência acima do normal, que ama a Deus, que ama a Cristo. Você trabalhou pra caramba.
e tal. Só que assim, Ezequiel, não repita esse tipo de coisa, porque você pode se prejudicar muito. E eu falei para ele, tá bom, pastor, eu concordo, eu agradeço. E assim foi. Eu voltei para o colégio, né? Nunca mais falei com a Dani, não faço a menor ideia se tá na igreja, se não tá na igreja, tá casado, tem filho, também nem me interessa, tal, etc. E tal. E aí, um pouco tempo depois disso, né? E isso foi tipo em dezembro de 2009, tá? No Dia das Mães de 2010 eu vou conhecer a Adriana e eu garanto que eu vou pagar os meus pecados, tá? Mas assim, pra gente não terminar esse vídeo nesse clima meio pesado, deixa eu falar um pouquinho mais assim sobre o NASP, né? Depois eu voltei pro NASP e assim, tipo, a minha experiência no NASP nesses 4 anos foi uma experiência assim muito legal, assim, sabe? Depois em 2010 eu vou conhecer a Adriana e eu vou pra Malásia, né? Naquela viagem junto com o pastor Volter e com mais 6 alunos. E na volta da Malásia, eu vou trazer o meu gravadorzinho online, que vai ser a gênesis do canal Vem Senhor Jesus, como inclusive eu fiz um vídeo aqui já nesse vídeo, posso até colocar link aqui na descrição desse conteúdo. E assim, tipo, depois disso a gente fez, depois disso ou antes disso também, enfim, tem 2 coisas assim que eu queria mencionar da minha época do NASP. Uma é o podcast Geração 48 e outra é a minha experiência no Ministério de Louvor no NASP. O Jope, que tocava comigo no Ministério de Louvor na Igreja Central, ele tinha ido para o NASP, fez um ano de teologia, saiu do curso de teologia e foi fazer música. E ele tocava no Ministério de Louvor no NASP, e quando eu cheguei no NASP ele me convidou para tocar violão. Então a gente, né, fez várias viagens com o Ministério de Louvor do NASP, tocando, né, e tal, era bem legal, assim, era uma galera muito gente boa, tanto os meninos quanto as meninas, assim, uma galera que eu guardo no meu coração, assim, a gente tá bem afastado, assim, e tal, né, mas eu tenho muita saudade dessa galera e dessa época, assim, o Homero, a Vivian, o Fiuza, cara, tinha um monte de gente muito legal, assim, sabe? Etc. E o podcast Geração 48 foi uma iniciativa minha e do Felipe Tonasso, que foi na época que começou a nascer os podcasts no Brasil e tal, e a gente tinha bastante visualização e discussão, e a gente fez podcasts bem legais, assim, com o pastor Alberto Tim, com o pastor Reinaldo Siqueira, com psicóloga lá do NASP. A gente fez acho que uns 10, 15 episódios, assim, bem legais, assim. Depois o Tonasso fez alguma coisa em continuação a isso quando ele foi pastor da Nova Semente, né? Que ele fez um podcast lá da Nova Semente, que era um pouco a continuação do podcast do Geração 148. E assim, tipo, agora eu posso terminar esse vídeo falando um pouco, assim, sobre a hora do show, tá? Porque agora o bicho vai começar a pegar. Eu estudei muito, assim, nesses 6 anos de seminário, eu estudei igual um cavalo, de verdade. Eu me dediquei profundamente às questões teológicas, eu amadureci a minha teologia. E no ano de 2010, eu ainda vou ficar 2 anos no NASP, né? Quando eu estava na Malásia, eu fiz o meu perfil de Facebook. Até então eu não tinha Facebook. Eu tinha tido Orkut, mas eu nunca me envolvia em discussões teológicas no Orkut. E aí eu fiz o meu Facebook em 2010. E aí tudo aquilo que eu tinha amadurecido de percepção de teologia sobre a Bíblia, sobre Ellen White, sobre o Adventismo e etc e tal, iria começar a ser discutido e debatido muito claramente no Facebook e na internet. E o Ezequiel Gomes começou a se tornar uma pessoa relativamente famosa. E aí, isso vai acabar tendo bastante implicações para o meu ministério que vai começar no próximo vídeo. No próximo vídeo eu começo a falar para vocês sobre o meu ministério. Eu só queria terminar esse vídeo aqui contando para vocês assim uma das experiências mais sinistras da minha vida de UNASP.
Cara, essa experiência que eu vou contar pra vocês é uma das coisas mais doidas que eu vivi na minha vida e eu acho que eu nunca contei. Inclusive, eu acho que eu nunca contei isso pra ninguém. No final de 2012, eu estava terminando o mestrado e por volta ali dos meses de agosto, setembro e tal, os presidentes de campo, eles vêm no NASP para fazer entrevistas com os formandos, para fazer os tais chamados, né, para ver quem vai trabalhar em qual região do Brasil. E nessa época que começou a ter os chamados, aliás, que começou a ter as entrevistas lá no NASP, naquele dia ou naquela semana, nós iríamos receber os presidentes da União Sul Brasileira. E eu tinha comportado no Rio Grande do Sul, eu tinha comportado em Santa Catarina, eu tinha comportado no Paraná, eu tinha feito evangelismo no Paraná, eu tinha as minhas raízes na Igreja Central de Curitiba. Então eu tinha bastante contato na região sul do Brasil, eu tinha feito várias programações, etc, etc, etc. E quando foi lá na época que os presidentes iam no NASP fazer as entrevistas, o meu telefone tocou. Meu telefone tocou, eu disse alô, e aí a pessoa falou assim, Ezequiel Gomes? Eu falei, sou eu quem fala? Ele falou assim, Ezequiel, você não me conhece, mas eu te conheço. E eu tô te ligando, cara, porque é o seguinte, né, eu sei quem você é, eu sei que você estuda teologia, você está se formando pastor, e eu sou aqui da Associação Central Sul-Rio-Grandense. O pastor Moisés, que é o nosso presidente, ele vai estar aí essa semana e eu quero dizer para você uma coisa, vá fazer a entrevista com ele. Não deixe de falar com ele, porque nós queremos você no nosso campo. Tudo bem? Eu falei assim, tudo bem, mas você não quer me dizer quem você é? Por que você está me ligando? Porque eu falei para ele assim, olha, eu ia falar com o pastor Moisés de qualquer forma, porque o campo da Associação Central Sul-Rio-Grandense é um campo que eu trabalhei, que eu comportei, o pastor Moisés me conhece, então é natural que eu faça entrevista com ele. Não é porque você está dizendo para eu fazer que eu vou fazer, eu já iria fazer. Ele falou, não, entendi. A gente sabe quem você é, a gente sabe que ele te conhece, mas eu quero te dizer que nós queremos você aqui e eu não vou dizer para você quem eu sou, eu só vou te dizer que eu sou um amigo, tudo bem? Eu falei, tudo bem. E aí ele desligou o telefone. Essa foi uma das experiências mais malucas da minha vida. E alguns meses depois, no ano de 2013, Ezequiel Gomes será pastor adventista do sétimo dia na Associação Central Sul-Rio-Grandense. E aí no próximo vídeo eu conto um pouco mais de detalhes sobre essa história. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Um abraço.